sejam muito bem-vindos ao podcast Liderança Integral, que é o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o José Vicente. E eu sou o Paulo Cruz Filho. E nós três somos sócios da Integral Works. E criamos esse podcast para compartilhar com vocês todas as infinitas possibilidades que a abordagem integral tem de transformar a cultura da tua empresa, os resultados, o engajamento do teu time, enfim, toda essa transformação que a abordagem integral pode levar para a tua empresa é o que a gente vai trazer aqui com um tema super interessante sempre, né, gente? Inclusive, doutores, quero dizer para vocês que o tema de hoje eu particularmente amo. Eu tenho curso sobre isso, eu adoro, acho que, né, a questão de comunicação, que é o nosso tema hoje, é algo que está muito presente em nós três, né, vocês enquanto professores e a gente palestrante, treinador e tal, então comunicação faz muita diferença nas empresas, né? É verdade, e agora que você falou, né, comunicação é uma qualidade essencial do trabalho que a gente faz desde muito tempo, né, Zé? Com certeza, né? Acho que acaba sendo um talento, né, para quem trabalha de fato com isso, né? Não sei vocês, mas eu estava pensando esses dias desde pequenininha, né? Eu tenho uma coisa com a comunicação, de relação e tudo mais, então eu acho que a gente acaba caminhando profissionalmente para aquilo que tem a ver com os nossos talentos naturais, né? E como nem todo mundo tem o talento natural da comunicação, e em se tratando de comunicação corporativa, a gente precisa ter algumas técnicas de comunicação, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje para ajudar aí os líderes a se comunicarem melhor, né? Com certeza. E eu diria uma coisa a mais, até para prender você aí que ficou em dúvida quando começou a assistir, né? Será que vale a pena ir até o final? Olha, eu diria o seguinte, comunicação e feedback talvez hoje seja a questão mais importante no sentido de começar a construir uma cultura de alta performance na tua empresa. Né? Uhum. Eu acho que seria, assim, a gente tem que destacar que se eu estou falando de alta performance, aí alta performance a gente está falando de alta performance individual e dos times, alta performance da organização. Né? Eu não tenho como enfatizar alta performance sem que as pessoas saibam como está a performance delas. Né? E saber, conhecer a sua performance depende diretamente dos processos de comunicação e de feedback. Então, eu acho que esse é um ponto assim, fundamental em termos de alta performance e, logicamente, em termos de liderança integral. Muito bem, eu sabia que a gente ia se empolgar nessa introdução, porque é um tema realmente que nos anima. Mas... E ficou tão evidente, porque inclusive nas perguntas que a gente recebeu, né, nos episódios anteriores, para a gente trazer para esses, foi justamente tocado sobre esse tema. Então, o que nos empolgou bastante, porque, perfeito, o pessoal está conectado, né? Então, a gente selecionou algumas das perguntas que a gente considerou que são perfeitamente provocativas, né, desse tema que a gente quer falar. Muito bem, e de fato, as perguntas acabaram encaixando com esse nosso tema, né? Muito legal. Talvez, inclusive, né? Porque a gente anunciou, a gente sempre vai anunciar o próximo tema, justamente para que você possa preparar aí a tua pergunta que tem a ver com isso, aí a gente encaixa aqui e consegue responder. E falando em pergunta, gente, vou ler 2 perguntas aqui que a gente selecionou para vocês responderem, tá? Então, primeiro, foi o Paulo Melim, que é nosso amigo, nosso cliente, temos um projeto vigente lá na empresa dele, então ele está sempre acompanhando aqui o nosso trabalho, obrigada, inclusive, Paulo, e ele mandou o seguinte, lá no YouTube, ele deixou o seguinte comentário: excelente trabalho, pessoal, esse primeiro episódio está perfeito, muito legal poder conhecer vocês um tanto mais. Ali no minuto 35 se fala a respeito das empresas que tentam dar um salto maior que a perna e caem no abismo, e eu realmente me identifiquei. O que vocês querem dizer com dar o próximo meio passo? Por que não dar o passo inteiro? Ademais, como fazer a equipe entender o tamanho da passada? Pergunta profunda, e aí? E o desafio de responder rapidamente. Super profunda. Eu diria que por trás dela está realmente a essência da abordagem integral, né? Por trás dessa pergunta. Quando a gente fala de meio passo, na verdade é uma maneira de enfatizar a necessidade de evitar o salto quântico, a ideia do salto quântico. E por que a ideia do salto quântico? Porque, geralmente, as novas técnicas, aquelas que fazem alarde no mercado, né, quando você traz assim, feed forward, por exemplo, vamos falar de feedback hoje, feed forward, ela vem com aquele estardalhaço e
Lógico, é algo que provavelmente é praticado em empresas que têm uma cultura de alta performance, uma cultura super desenvolvida e muitas vezes, né, décadas, né, de desenvolvimento desse processo de cultura. E aí as empresas, quando resolvem adotar essa técnica, essa metodologia, pensam, não, eu quero igualzinho ali, né? Eu quero chegar ali. Lindo, maravilhoso. Essa deve ser a sua visão de futuro. Vamos chegar ali. Entretanto, é super importante ter em mente, gente, que eu não consigo dar esse salto. Então, para isso, por exemplo, eu não posso sair de uma empresa, a gente vai falar de feedback e comunicação, eu não posso sair de uma empresa em que as pessoas evitam conflito a todo custo, né? A nossa cultura tradicional diplomata. As pessoas evitam o conflito a todo custo e querem, né, evitar essa coisa do desgaste porque imaginam que isso é algo ruim, é algo que vai piorar o clima, né? Então, eu não dou, se ela evita o conflito, elas não dão feedback. Elas não dizem que não estão satisfeitas com uma situação, por exemplo, né? E aí eu não posso querer sair daqui para um feed forward, né? Para um feedback que não só inclua aquele comportamento recente do meu liderado, por exemplo, né? Como também uma perspectiva daquilo em toda a trajetória dele na empresa e a perspectiva futura da trajetória dele, o que eu acho que ele tem que desenvolver, outros aspectos relacionados àquilo que eu acho que ele tem que desenvolver. Quer dizer, eu não posso dar esse salto, né? Eu tenho que ir para vamos começar a trabalhar feedback, vamos começar a trabalhar questões pontuais, né, de melhoria contínua do dia a dia, de comportamentos vamos dizer assim, mais essenciais e básicos do meu time, né? E eu não posso querer passar por uma coisa já, porque não vai funcionar. Qual a ideia? É linda a técnica, vai ficar superficial. Então as pessoas não vão sequer entender qual é aquela necessidade. Como é que eu vou entender a necessidade de dar um feed forward, né? Pensando no desenvolvimento da carreira e da pessoa como um todo, se eu nunca dei feedback. Se nem o feedback direito, eu dava, exatamente. Né? Mas acho que tem a ver muito com respeitar o processo da evolução e o timing, né? Da evolução. Exatamente. E daí ele dá esse complemento. Ademais, como fazer a equipe entender o tamanho da passada? E também tem a ver com comunicação, né? Total. A forma que você vai comunicar esse próximo passo. E sempre pensar que o desenvolvimento, né? Aí a gente fala das duas faces de uma mesma moeda. Liderança e cultura. Né? Então as duas coisas têm que estar juntas. Então eu não posso, por exemplo, eu quero fazer um programa de desenvolvimento de líderes para trabalhar o feedback. Ok, mas eu tenho que trabalhar também liderados, times, né? Todos juntos para que eles entendam essa necessidade. Então, mas a grande tentação, gente, sempre vai ser essa. Né? Aquela coisa assim, qual que é o state of the art? Qual que é o último livro que saiu que está bombando? É esse que eu quero botar na minha empresa. E é essa que é a grande besteira que as organizações fazem na maioria das vezes. A gente viu isso muito acontecendo recentemente com o Ninebox. Muitas empresas que às vezes não têm uma cultura de performance estabelecida, por exemplo, medição de resultado, e aí tentando implementar uma metodologia que não vai servir numa cultura, por exemplo, diplomata. Né? Perfeito. E aí só um complemento sobre essa questão do Paulo é que da mesma forma que a gente precisa compreender que a gente precisa adotar um modelo adequado à organização e a gente trazer o state of the art não vai funcionar, isso também está no nível individual. Porque a pessoa pode tentar se adaptar a um modelo novo, mas para ela aquilo não faz sentido, ela não consegue dar um feedback, ou então se comunicar, ou implementar uma ferramenta nova daquele jeito, porque para ela está acostumada com o processo anterior. Agora, por que ela está acostumada com o processo anterior? Quais são os elementos que definem que ela se agarra naquele processo? Ela tem que entender isso. E quando o líder entende isso, e aí ele passa esse processo das pessoas entenderem por que eu gosto do jeito atual, ou por que eu gosto do jeito novo que está vindo, aí você começa a promover com mais fluidez o processo. E esse que é o meio passo. Não adianta eu forçar a implementação. Eu ajudo a pessoa a compreender, você falou, compreender aquilo, e aí eu começo vou testar, tá fazendo sentido, e aí a cultura começa a acontecer. Por isso que é um meio passo, é um processo. Eu acho que sempre o exemplo da academia é um ótimo paralelo, que é aquela história. Excelente. Você era 100% sedentário, de repente você quer virar maromba, né? Você quer virar marombado, então você vai fazer tudo que precisa e fica focando naquele resultado final. Isso gera uma frustração, porque
demora, né? E a academia é um ótimo exemplo por conta disso, porque realmente o resultado demora, precisa ser constante, né? Então, assim, quer virar maromba, sai do sedentarismo e começa a caminhar 30 minutos por dia. Esse é o meio passo, né? Perfeito. Aí depois você se matricula na academia. Eu sempre falo, né? As pessoas querem mudar o corpo, elas se matriculam na academia e começam aí, né? Não é o ideal o primeiro passo, né? Porque já é um passão. Já é um salto. Já é um salto. Né? O ideal é você começar primeiro a estudar sobre isso, entender o que você quer encontrar como resultado para você começar com coisas pequenas. Então, acho que o meio passo tem a ver com isso, né? Perfeito. Eu acho que assim, o processo. E é muito legal que a gente não tenha, a gente de maneira ao falar isso, né, a trazer essa ideia do meio passo aqui, de forma alguma a gente está querendo inibir que as pessoas tenham uma visão super desafiadora de futuro, de forma alguma. Tem a sua visão, sim, mas entenda que ela vai demandar vários passos sucessivos, né? Um processo de evolução que não é necessariamente rápido, né? Outro dia eu estava vendo no YouTube, né, um vídeo de uma americana, né, e ela hoje corredora de maratonas, né, e mostra ela, né, no início do processo, 2 anos e meio, 3 anos antes de correr a primeira maratona, né, mostra ela obesa, mórbida, né, andando na esteira e correndo 5 minutos por dia na esteira. Olha, é isso. E aí, depois, na semana seguinte, 10 minutos. E aí depois, aí mostra ela já emagrecendo 1 hora e continuando e persistindo. E é exatamente isso. E ela começou com o seguinte desafio: eu vou correr uma maratona. Que legal. Então, assim, esse era o desafio, essa era a visão. Então, a tua visão pode ser super desafiadora, até muito distante da tua realidade atual. Sim. O que não pode ser distante da realidade atual é o próximo passo. É o próximo passo. Isso não inibe que, às vezes, esse próximo meio passo seja disruptivo. Né? Às vezes pode acontecer. Né? Teve um caso que... Se couber, né? Se couber naquela... Se couber. Dar uma sacudida no time porque não estava olhando para a associação, botou todo mundo numa sala, tirou os chefes numa sala, tirou os líderes na sala, tirou o celular. O time teve que se virar uma manhã inteira. Teve, claro, perda de produtividade e tudo isso, mas foi um choque. Então foi um meio passo disruptivo. Não tem problema, pode ser. Legal. Mas é um meio passo. Eu estou tentando implementar do nada uma nova realidade. Para finalizar, porque senão a gente vai querer ficar falando sobre isso, porque o assunto é muito bom, a pergunta foi muito boa, mas é importante dizer também que o meio passo não significa atrasar o processo, significa respeitar o processo de evolução, né? Então... Perfeito, cara. Legal. Perfeito. Esse teu ponto aí foi... Vamos lá. E a segunda pergunta aqui, quem deixou foi @gg25. Escreveu o seguinte: como faço para manter uma relação amigável com os meus colaboradores e, ao mesmo tempo, deixar claro a minha posição como líder, para não misturar as coisas? Pois é, então, aí, nesse aspecto que volta ao que a gente estava falando agora há pouco, né? É uma autoconsciência muito grande, né? Para você entender o que é uma relação amigável para você. Esse é o primeiro ponto. Quando eu falo manter uma relação amigável com alguém, o que é uma relação amigável para você? Não, aquele, né, conversa gostosa, no café, isso é uma relação amigável. Ou é sair tomar chopp toda sexta-feira, né? Pode ser. Agora, se a pessoa vem e me traz um feedback, vamos lá, traz algum comentário, né, um construtivo, eu já, peraí, não. Já passou é resistente. uma linha que não era para passar, então, e daí já não é amigável. Ou o contrário, eu considero amigável aquela pessoa que tá ali comigo e fala: Paulo, você pisou na bola, cara. Né? Vamos melhorar isso aí. Cara legal, o cara se preocupa comigo, isso é amigável. Isso tem muito a ver com justamente a evolução da pessoa nas formas. Exatamente, com as então, lógicas de ação. Então, o primeiro passo é esse. O que é amigável? Quando você tiver com isso claro, aí você vai começar a perceber como são as relações e o que é amigável para as outras pessoas. Agora eu estou saindo do eu e indo para o outro. Então, eu entendo. O que o Zé, o que a Sabrina considera amigável? E aí eu vou entrar na conexão com a pessoa e aí eu vou adaptar a minha postura. Se eu tenho uma posição de líder, eu tenho um certo poder, e adaptar para potencializar aquela relação no que aquela pessoa espera que é amigável. Né? E aí sim eu consigo compreender no contexto da empresa o que se considera amigável naquela cultura. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Né? Às vezes a gente pode ter uma visão do que é o amigável, né? Por exemplo, né? Do que é
se a gente olhando, mais uma vez, visão, né? Vamos olhar lá para frente, visão. O ideal é justamente essa ideia que o Paulo trouxe, né? Ou seja, se eu tenho amizade, ou ter amizade com meus liderados, por exemplo, ou com meus pares, ou com meus líderes, né? Ter amizade com eles é algo que deve ser totalmente independente da relação, vamos colocar assim, da relação de liderança em si, da relação de desempenho do trabalho. As coisas são coisas que podem ser bastante independentes, né? Então, assim, e aí é muito importante, eu posso ter essa visão de futuro, né? Uma visão de futuro na qual realmente, olha, eu tenho laços de amizade até profundos com o meu time, mas isso não impede de forma alguma que eu traga mais notícias, né? Ou seja, que eu dê feedbacks assertivos, né? Principalmente porque aí o time, nessa situação, o time vai ter maturidade para perceber que aquele feedback, né? Que aquela má notícia, ela tá sendo trazida para o bem da própria pessoa, né? Dela própria, e para o bem da equipe. Né? Então, assim, mas tudo depende da maturidade, tudo depende da lógica de ação vigente e da cultura vigente. Mais uma vez, eu não consigo dar saltos. Se eu chego numa cultura e eu penso dessa forma, né? E eu já vivenciei isso muito na minha própria carreira, né? De eu estar pensando, não, o ideal é ter amizade independente de qualquer coisa, né? Mas se eu chego numa cultura que a coisa não funciona assim, eu tenho que mudar a minha forma de ser. E aí, quando a gente fala muito de liderança integral, essa é uma das componentes fundamentais. Né? Ou seja, não é só pensar... o contexto, né? Exatamente, não é só pensar... A gente fala muito da evolução do próximo passo, mas eu tenho que ter um ajuste, né? A comunicação é super importante, né? E talvez aquela regrinha, né? Regrinha, né? Como os americanos falam, né? Thumb, né? Uma regrinha fácil, né? Para definir a abordagem integral. E a gente vai falar de comunicação agora, né? Já estamos falando. Já estamos falando, né, no fim das contas, né? Então, assim, falando de comunicação, eu tenho que me comunicar no canal da outra pessoa. Ou seja, eu tenho que me preocupar em identificar a lógica de ação da outra pessoa para me comunicar nesse canal. E aí eu devo colocar o desafio para ela um degrauzinho acima. Um meio passo. Um meio passo acima. Essa que é a ideia. Então, comunicação no nível atual. E desafio meio passinho acima. Show. E aí, só para fechar com a segunda parte da pergunta dele, que é como deixar claro minha posição como líder, né? Aí entram as questões dos acordos muito bem definidos e do teu papel, você assumir o teu papel. Você tem um papel como líder, dentro da tua responsabilidade está tanto o engajamento do teu time, quanto o atingimento de resultado organizacional. E aí, quando você traz isso como fatos, né, e você faz esses acordos, e aí sim, você vai usar o relacionamento com as pessoas, né, também considerando esse contexto, além do contexto do bem-estar, da proximidade das pessoas, aí você consegue ter uma posição como líder. Porque muitas vezes se confunde. Não, eu tenho que olhar para o bem-estar do meu time, né? Perde o foco de olhar para resultado. Então é esse conjunto. Nossa, e assumir esse conjunto. Eu acho que essa é uma dor de muita gente que é humano, que tem essa preocupação humana, né? Que é tentar ser humano demais e acabar desfocando no resultado. Então, isso, de fato, não é o ideal, né? Exatamente. Tem lá no nosso Instagram, inclusive, @integralworks_, nos siga lá, que a gente está criando conteúdos super legais. Tem um vídeo meu que eu estou falando sobre conexões genuínas que geram relacionamentos saudáveis. Né? Então, as conexões genuínas geram relações saudáveis. E eu acho que isso responde muito aqui essa pergunta, né? Se você tem uma conexão genuína que é construída, inclusive, através de ferramentas de comunicação organizacionais, por exemplo, feedback, por exemplo, reunião de one-on-one, que é aquela reunião específica de desenvolvimento e de troca, né? Um programa de PDI, por exemplo. Quando você usa corretamente essas ferramentas, tem uma rotina de liderança com reuniões, né, agendadas e previstas ali com a tua equipe, você consegue criar essas conexões genuínas, porque a pessoa sabe que ela vai contar com você pelo menos uma vez no mês para conversar sobre determinados pontos. Né? Ela sabe que tem rotina essa conexão. E isso gera esse relacionamento saudável. Tá? Então, acho que é um dos pontos importantes aí, né? A gente usar corretamente essas ferramentas. Legal, gente. Pois no fim já entramos no tema, né? Que beleza, que beleza. Inevitável. Eu acho que você tem razão quando você diz, que acho que essa é uma das maiores dores. Eu não sei se todo mundo, inclusive acredito que não,
as pessoas talvez não identifiquem que essa é uma das grandes dores da sua empresa, né? Talvez não identifiquem que, puxa, se eu melhorar minha comunicação, melhorar meu feedback, cara, um monte de coisa vai melhorar, né? E realmente a gente tem aqui um tema que é muito nevrálgico no resultado das organizações, né? Então, gente, quando a gente fala de abordagem integral, a gente sempre considera as diferentes lógicas de ação, né? Da empresa, da cultura e tal, que é esse processo, né? O como do pensamento, isso é a lógica de ação. E se as pessoas operam em diferentes lógicas de ação, em diferentes níveis de consciência, é interessante, é indicado, né, que haja diferentes formas de dar feedback, respeitando essas lógicas de ação, né? Perfeito. Inclusive, Zé, eu já te falei sobre isso, né? Eu tenho um curso de feedback, inclusive, né, que tem uma técnica lá específica, SCI, situação, comportamento e aplicação, uma técnica muito boa. Só que quando eu ouvi um podcast seu falando sobre feedback, eu falei, cara, foi o conteúdo mais diferente e mais interessante que eu já ouvi, que foi justamente baseado na abordagem integral e nesse respeito às lógicas de ação. Conta um pouco para nós sobre isso, por gentileza. Legal. A gente fez, né, até junto com o Paulo, né, no workshop que a gente trabalhou, né, trabalhamos em um cliente nosso, uma série de workshops, acho que foram, sei lá, 6, 7. Foram 6, foi muito legal. Foram, assim, toda a empresa praticamente. Né, e como a empresa estava num crescimento muito grande, e tinham sempre colaboradores novos entrando, né? Então toda hora a gente tinha que fazer uma turma nova para os colaboradores da empresa. E aí até que no final a gente acabou gravando, né, um curso, né, realmente online, gravado, para ficar eternamente lá, porque simplesmente falar assim, não, cara, a gente não vai acabar nunca de fazer isso, então vamos... Né? Mas foi muito interessante. E ali a gente classificou os feedbacks, e isso é muito legal. A gente classificou em 1.0, né, 2.0, 3.0, né, e isso é muito legal. Que ajudou muito o pessoal a entender e gravar. Exatamente, gravar. De um pro outro, né? Então ajuda a gravar. E lógico, né, a gente mais tarde aqui, a gente vai falar bastante de lógicas de ação, né? Mas é importante mencionar agora que esse 1.0, 2.0 que eu vou falar rapidamente aqui, tem tudo a ver com as lógicas de ação. Né? Então, quando a gente começa a falar de feedback, a primeira coisa que vem na mente realmente é aquele, né, o feedback, né, totalmente assertivo, o esporro. Né? Aquela coisa que aí pode botar depois o PAN, né? Aquela coisa do feedback. Ok? Então é esse que a gente vê. Esse primeira... é 1.0. É 1.0. Tá. É a primeira coisa que nos vem à mente. Né? Que é o quê? É o feedback autoritário. Né? É o feedback coercivo. E muitas vezes reativo. Exatamente. É um líder, né, que normalmente opera lá no nível de autoproteção, né, que a gente chama do vermelho, né, autoproteção, a lógica de ação dele, e simplesmente ele viu alguma coisa que não está de acordo com a expectativa dele, com o que ele mandou, né, normalmente, e ele vai lá e pá, na hora, e dá aquele, né, esporro na frente de todo mundo, né, então constrange a pessoa, né, e a ideia dessa pessoa é proposital, quando você fala, é na frente de todo mundo. É mesmo, para todo mundo ver, não precisava dar outra vez. Né? Então, assim, é para humilhar mesmo. E é bem para evitar resposta, né? Evitar a resposta. Se você constrange esse ponto de dar um feedback esporro na frente de todo mundo, a chance da pessoa ficar sem reação é muito maior do que se você chamar ela e dar esse mesmo esporro 1 a 1. Exatamente. Né? Então, essa é a quase lógica... covarde, né? Vamos dizer. Perfeito. Essa é a lógica do líder, né, que opera na autoproteção, né, no líder vermelho, é o feedback 1.0. E aí... Lembrando que pode acontecer também no íntimo, né? Essa pessoa 1.0 pode... esse feedback ser aquele que puxa ele também se classifica como 1.0. Mas... Ele é coercivo, ele é agressivo, ele é intimidador, também no canto. Isso pode acontecer, com certeza. Ele geralmente não dá espaço para argumentação, ele não tem escuta, ele é uma via de não é uma direção só. É de quem está dando o feedback para quem está recebendo, é uma direção só. Até porque
escutar muito, comentar muitos outros argumentos, ele não vai conseguir. Exato. E aí vai ter que usar o poder de novo para Exatamente. Não vai estar operando naquele nível de conseguir fazer argumentações. Perfeito, perfeito. E ele não inclui pergunta, né? Nenhuma. Não. Ou seja, vem não com julgamento pergunta. já. O julgamento tá pronto. Cara, como é que você faz um negócio desse? Pô, Exatamente. você já não sabe que não é assim e tal, e não quero mais ver isso, hein? Me ajuda aí. Esse me ajuda aí, né? Perfeito. Julgamento pronto e geralmente um ponto fundamental opiniões, né? Suposições e coisas do gênero vêm totalmente travestidas de fatos. Né? Elas são transformadas em fatos e o feedback é dado. Então, esse é o feedback 1.0. Quando você começa a perceber uma evolução na cultura, na lógica de ação da empresa, a empresa chega no estágio do diplomata, aí existe assim, as pessoas querem evitar aquele constrangimento. Né? Aquela coisa deixa todo mundo se sentindo muito mal, impede o desenvolvimento de um vínculo de equipe, de uma coesão cultural. Então, o estágio seguinte, o estágio do diplomata, ele é um estágio no qual simplesmente o feedback passa a ser algo mal visto. Né? É algo que, numa cultura diplomata, o líder se sente mal em fazer, em dar o feedback, e o liderado se sente péssimo em receber. Né? Então juntou a fome com a vontade de comer. Na cultura diplomata, ninguém dá feedback, ninguém recebe feedback. A tendência é que ele passa... Né? E aí o feedback normalmente ele é dado como? Ele é dado assim, ele é dado implícito. Né? Eu falo uma coisa assim e eu quero que o outro pesque. Né? Sabe? Aquela coisa assim, eu dou uma fala para o grupo inteiro, né? Ele vai entender que é para ele. A carapuça serviu. Né? Exatamente, exatamente. Pra passar uma mensagem. Exatamente, eu vou passar uma mensagem aqui pro grupo. Eu preciso passar uma mensagem. Pra que o fulano que precisa ouvir Exato, isso, exatamente. Não é possível que ele não perceba que é para ele. Né? Então, esse tipo de situação. E aí a pessoa se sente assim, não, eu alertei. Quem está dando feedback... Eu falei sobre isso em reuniões. Eu falei sobre isso em reuniões, exatamente. Mas, na verdade, não houve o feedback e realmente pressupõe que a pessoa tem que ter entendido, tem que ter captado, tem que ter, né, realmente vestido a carapuça. Né? O grande problema é que, muitas vezes, a pessoa que tem que vestir a carapuça não veste. E as que não tinham que vestir a carapuça vestem. E aí, esse é o grande... É o gravíssimo problema. E esse é o feedback que a gente chama de 2.0. Tá. Mas é nesse 2.0 que se classificaria o feedback sanduíche? Que é não, ainda não. Ainda não. Tá. Cara, o sanduíche vai chegar. A gente vai chegar no sanduíche. Tá. Mas o 2.0 tem essa característica importante, né? Normalmente é coletivo, seja marcando uma reunião, seja com uma fala para o time inteiro, ele é coletivo e ele se espera que quem teve o ato, né, o comportamento inadequado, né, vai entender nas entrelinhas, vai perceber no discurso e vai vestir a carapuça. Então essa é a ideia da cultura diplomata, do feedback dentro do contexto diplomata. A gente chama o feedback expert, que é a próxima lógica de ação, de 2.5. Na verdade. Não é 3 ainda. Ele não é o 3, né? Ele é o 2.5. E por que ele é 2.5? Porque, na verdade, ele muda muito pouco em relação ao diplomata, e eu gosto muito de falar que a lógica de ação expert, ela muito provavelmente ela é uma consequência, vamos dizer assim, das ideias iluministas terem sido tão disruptivas. Né? Então, assim, as ideias do iluminismo lá atrás eram totalmente ativas, né? Mas só que o povo todo estava tão distante disso que aí foi se criando o nível, a lógica de ação expert. Né? Aos poucos foi se criando ela. E o expert é o seguinte, pensa num diplomata técnico, com foco técnico. Essa que é a questão. Então, eu já me sinto muito mais à vontade de dar um feedback, né? Eu, como líder, eu já me sinto muito mais à vontade, mas eu carrego sempre para a questão técnica. A minha tendência é sempre carregar para a questão técnica. Quando não vai no técnico, não consigo dar no técnico, eu vou dar no implícito. Né? E mesmo técnico, muitas vezes eu vou juntar o grupo, fazer uma reunião, e aí aquela aula, né? Eu vou dar uma aula para o time. Uma palestrinha. Né? Ele é confortável porque ele é mais neutro. Exato. É técnico. É baseado em técnica. Eu não entro naquele constrangimento de falar da pessoa sobre o comportamento dela. Ela não está se comportando inadequadamente. Ela está se comportando de maneira contrária à técnica. Ponto. Né? Não está usando a ferramenta de maneira adequada. Ponto. Eu uso a técnica como muleta. Exatamente. Então eu uso a técnica como uma forma de não criar o conflito.
Tá. Né? Então eu uso a técnica para não gerar o desgaste do conflito. Daí segue não funcionando, né? Mas segue, vamos lá, funciona no contexto do expert, né? Funciona no contexto do expert, né? Vamos lá, tem empresas que estão, tanto no diplomata quanto no expert, que ainda estão num ambiente que demanda isso, ou seja, um ambiente estável, que muda muda devagarzinho, tem pouca concorrência, vai funcionar. Vai funcionar muito bem, não tenha dúvida disso. Eu acho que esse é o ponto importante. Agora, se a tua empresa tem um monte de concorrente que estão querendo te ver morto, né? Então, assim, você está no mercado que realmente tem mudanças frequentes, com muitos produtos e serviços, complexidade crescente, aumentando. Cara, isso vai deixar a tua empresa completamente desintonizada do ambiente, ou seja, ela não vai conseguir implementar uma estratégia, né, que efetivamente seja adequada ao ambiente. Uhum. Aí eu preciso do passo seguinte, do feedback. E aí é quando a gente começa a falar, porque toda a teoria do feedback, na verdade, ela começa a ser escrita no feedback 3.0, né, que é o feedback ativo. Tá certo? Então, assim, a teoria começa a ser escrita aí, o termo feedback, meio que como uma ferramenta de comunicação e de gestão, surge aí no 3.0, né? E aí sim, eu começo a falar assim, não, o feedback precisa ser uma coisa direta, uma coisa clara, uma coisa one-on-one, né? Uma coisa particular, eu não vou expor a pessoa justamente porque eu vou falar de coisas que eu sei que vão ser desconfortáveis, que vão ser delicadas. Então eu não vou expor a pessoa e eu vou sim me preocupar com o momento, né? Eu vou sim me preocupar em não deixar passar muito tempo, mas ao mesmo tempo não vou querer fazer na frente de todo mundo. Tem que ser agora, né? Então não é aquilo. Mas então esse é o feedback 3.0. Então eu realmente consegui colocar a questão e lógico, sempre baseado o quê? Né? Aí se o expert tem a muleta da técnica, né? O achiever tem a muleta do resultado. Né? Essa é, entre aspas, a muleta do resultado. Então, assim, esse teu comportamento não foi legal porque ele não gera o resultado que a gente tem que chegar. Né? Então, o feedback achiever está muito focado nessa questão de eu ter a questão do pano de fundo, como pano de fundo, atingir o resultado, alcançar os resultados, as metas que a gente está colocando para a organização. Mas eu diria o seguinte, olha, vamos lá. A gente ouve muito hoje as empresas, as pessoas falando dos males, vamos colocar assim, né? Dos males que a cultura, uma cultura achiever traz para elas, né? Das distorções, e são distorções, tá? Porque existe a cultura achiever saudável, né? E um feedback 3.0 bem dado, ele é uma parte essencial de uma cultura achiever saudável. Né? Que é um passo fundamental para uma cultura pluralista. O próximo passo. Né? Para a gente falar de verdade de ESG, né? Para a gente falar de verdade, né? De diversidade, de inclusão. Né? Para a gente falar de verdade dessas coisas, primeiro eu tenho que conseguir dar o feedback 3.0. Eu tenho que passar pela cultura, pelo estágio achiever. Né? Eu sempre brinco, né? Eu quero ser plural, primeiro eu tenho que ser singular. Né? A principal consequência de eu chegar numa cultura e implementar mecanismos pluralistas nessa cultura, e essa cultura não ter o achiever consolidado, é que as pessoas vão para a zona de conforto. Elas vão entender as ferramentas pluralistas, elas vão entender todo esse foco, né, em equipe, em time, etc. Elas vão entender tudo isso como que minha empresa está preocupada, ela é uma mãe. Elas vão entender que a empresa é uma mãe, né? Que a empresa ajuda todo mundo, que a empresa, aqui tem segurança psicológica, então isso é bom. Segurança psicológica jamais, se eu pulo achiever, a segurança psicológica ela é enxergada como zona de conforto. E, na verdade, a segurança psicológica ela é justamente o contrário. A segurança psicológica é necessária para que as pessoas possam sair das suas zonas de conforto. Esse é um ponto fundamental. Perfeito. E é importante destacar que, assim, se eu, como pessoa, eu estou operando, vamos voltar para o nível 2.0, e aí vem um processo, uma onda de uma cultura, um feedback, um processo que é um 4.0, né, que é um pluralista, perfeito. Eu vou enxergar o pluralista a partir da minha lente do 2.0. Perfeito. Então, ou seja,
para eu ter, para o ambiente estar um ambiente em que eu me sinto confortável, é o ambiente onde toda aquela linha de diversidade, de inclusão, de compreensão, eu vou adotar como essa é o modus operandi correto, o único que eu enxergo. Então, eu vou distorcer aquele elemento. E aí, eu justamente vou querer, não, aqui na empresa o que importa é o bem-estar das pessoas. Isso, vai ser o by the book, vai virar o livro, vai virar o livro de regras. Isso. O livro de regras aqui é isso, é o bem-estar, é a inclusão, a diversidade, mas não é para resultado. E aí, exatamente. Exato. E aí fica distorcido. E é por isso que a gente está falando do meio passo. Porque se você tentar dar 2 saltos do 2.0 para o 4, não vai dar certo. Porque a estrutura não está preparada, o time não está preparado. Então, você primeiro consolida o 2.0, dá esse pequeno meio salto para o 2,5 para chegar no 3, aí faz o pequeno do 3 para o 3,5 para chegar no 4. Senão, vai começar a implementar e logo vai perder e daí não funciona. E tem muitas empresas que caem nessa sina de que tudo que implementa não funciona. Sim. O líder vem tentando trazer uma inovação, 2, 3, não acontece, desmotiva geral. E aí perde credibilidade, o resultado começa a cair. E aí, nessa hora, ele tem que parar e perceber, não, peraí, parou tudo. Alguma coisa está errada. E geralmente, daí, a abordagem integral ajuda a deixar muito claro. Exatamente. É incrível. Essas empresas, a maior parte das empresas que tem isso é um problema sério, porque acaba criando uma cultura de não implementação de ferramentas, né? Então, as empresas... Excelentes ideias que exatamente, não funcionam. Um monte de ideias, um monte de programas, um monte de coisas fantásticas que quando você comunica ela para a empresa, são espetaculares, que nunca são implementadas. E essas empresas são, assim, normalmente, quando você está diante de uma empresa que acontece isso, vai lá, cara, onde é que está a cultura dela, onde é que está a cultura necessária para implementar as ferramentas que ela está querendo implementar. Olha o buracão ali. Uma lacuna grande. Exatamente, vai ser sempre... o feedback sanduíche. Não, então... Aí chegamos nele. Só vou fazer... Você vai usar no sanduíche, mas só para falar uma coisa. E aí, justamente, uma das consequências e, ao mesmo tempo, causas dessa cultura que a empresa acaba caindo, esse buraco que ela cai, é porque não existe abertura para comunicação e feedback das pessoas. Porque eu estou tentando implementar coisas que não fazem sentido. Exato. E as pessoas não têm abertura para falar sobre. Chegar e falar assim, cara, isso não faz sentido aqui, isso não vai funcionar. Isso... Quem fala que não vai funcionar é visto como direto, como, não, esse cara tá fora. Liderança negativa. Esse cara, exatamente. Tá causando caso, etc. Então, exatamente, é uma causa e uma consequência ao mesmo tempo. E é um fluxo muito comum nas empresas. Perfeito. E o sanduíche? Chegamos no sanduíche. Chegamos no sanduíche. O sanduíche é uma criação, né, da lógica de ação pluralista. Né? Faz sentido. Ele é uma criação da lógica de ação 4.0. Estamos falando do feedback 4.0. E aí é muito importante. Que não é o último nível. Que não é o último nível. Mas vamos lá. O feedback 4.0, ele pressupõe... Vamos lá. Ele só funciona se eu tiver passado pelo 3.0. Tá. Ok? Esse é um ponto fundamental. Se não, eu vou dizer o que vai acontecer. Vamos só recordar aqui, gente. O que é o feedback sanduíche? Vamos lá. Né? Bom, eu tenho que dar lá um feedback corretivo, né, de melhoria para a pessoa. Né? Super importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar falando com ela sobre alguma coisa que ela está fazendo bem. Né? Então, vamos lá, eu faço um elogio sobre alguma coisa que ela fez bem recentemente, né? Faço aquele elogio. Depois eu passo para aquilo, efetivamente, o ponto central daquela conversa, né? O ponto central do feedback. Então, eu passo para essa questão e aí eu fecho, né? Depois de dar notícia ruim, de trabalhar o assunto, né, que é desgastante, eu fecho com outro elogio, com outra questão positiva. Por que é um feedback 4.0? Porque, primeiro, na hora que eu faço aquela entrada, aquele floreio, com elogio, exatamente, esse elogio desarma. Né? Então, ele baixa a nossa, tensão em relação à situação. Então, ele tende a abrir quem vai receber o feedback. E aí eu faço a transição para o assunto principal, né? Ok? E aí eu vou fechar com outro elogio, com a ideia de que não vamos deixar a notícia ruim como sendo o fechamento da conversa. Vamos fechar com um negócio legal também?
né? Para não gerar uma emoção, para essa conversa não ficar associada a uma emoção negativa. Né? Vamos pensar assim. Então, essa que é a ideia do feedback sanduíche. Hoje critica-se muito o feedback sanduíche. Ele é muito criticado. E eu vou dizer o principal motivo dele ser criticado. Ele é aplicado em situações, ele é o 4.0, ele é aplicado em situações em que o 3.0 não foi consolidado. E aí, gente, é exatamente o que acontece. Vamos lá. O que acontece? Eu estou dando feedback 4.0 para alguém que está operando na lógica de ação expert ou diplomata lá. 2.0 a 2.5. Né? O que vai acontecer? Eu estou lá, quando eu começo o papo, né, com elogio, a pessoa, que legal, puta, maravilhoso, muito bom. Né? E aí, vamos lá. E se eu que estou dando feedback, fui treinado no feedback sanduíche, hein? Eu estou operando no 2.5, então eu estou com a técnica do 4.0, mas eu estou no 2.5, na hora que chegar, eu tenho que dar o recado agora eu tenho que fazer o feedback corretivo de melhoria comportamental, eu vou fazer ele de maneira en passant, superficial, não vou na essência da questão, exatamente, vou tentar ser o mais sutil, né, o mais delicado, e aí já passo para o elogio final. Né? Resultado. E o que fica é o elogio, né? Pronto. Exatamente. Muitas vezes a pessoa que recebeu o feedback, eu já teve casos, como é que foi? Não teve feedback. Não. Então foi ótimo, foi ótimo, foi excelente, não teve feedback. É maravilhoso. E é exatamente isso que acontece. E às vezes a pessoa que passou, tá suando depois, falou, não, consegui, exatamente. Passei o recado, foi difícil. Consegui dar o recado. Não, na verdade não passou. Na verdade, ele passou o recado nenhum. Pra ele, parece que ele fez a maior crítica do universo. Assim. Exatamente. Realmente é importante entender. Importante lembrar que o 4.0 não é o último, né? Não é o último, fundamental. Explicar isso aí, senão o pessoal fica... Fundamental. Assim, eu acho que é muito legal dizer que hoje, com toda a crítica que o feedback sanduíche recebe, né? Ele é muito importante. Tem uma maneira de dar o feedback 4.0, o feedback sanduíche, tem uma maneira muito legal de dar ele, né? Que é você, e aí é quando você está realmente dando o feedback, a ferramenta 4.0 do feedback, do alto do seu 4.0, né? Ou seja, eu estou operando no 4.0, o meu interlocutor está operando no 4.0 ou até no 3.0, né? O meu interlocutor está operando ali. Que é o quê? Vou começar a conversa. Olha só, a gente vai conversar agora, né? Eu vou falar de algumas coisas do teu comportamento que foram bem legais nesses últimos dias e vou falar de alguns pontos que eu acho que a gente deve trabalhar para melhorar. Ok? Ok. E aí eu posso executar o sanduíche tranquilamente. Muitas vezes pode ser até um sanduíche... Nossa, você acabou de salvar o sanduíche. Meu Deus! Você pode até dar um sanduíche que não seja um sanduíche fechado, um sanduíche aberto. Né? Então você só pode começar com elogio, faz a crítica e terminou, não precisa de outro elogio. Né? Faz lá ou então o recheio do sanduíche tem que ser mais pesado do que o... exatamente, do que os elogios. Né? Mas é super importante de você destacar para a pessoa, antes da conversa começar, que vai ter um feedback corretivo ali. Né? Esse ponto é fundamental. Porque se você não faz isso, a tendência... Veja, se a pessoa está operando, né, de uma maneira, um diplomata, um expert, a tendência dela é se apegar de todas as formas àquele elogio que foi o início da conversa. Né? E aí, na hora que você chegar na parte da melhoria, na parte do feedback corretivo, a pessoa já vai estar, né, assim, tudo ela vai estar tentando encontrar justificativa, se agarrar para se isentar. Mesmo que ela não argumente naquele momento, né, e pode acontecer, na cabeça dela, ela já se desculpou. Ela tá mas perdoada. Acho que é importante deixar um aviso, né, um alerta, que é assim, a gente acabou de aprender que para o sanduíche funcionar, precisa ter uma lógica de ação ali muito consolidada. Perfeito. Ou seja, melhor não usar, né, enquanto você não consolidou, exatamente. Não consolidou. Então, por exemplo, no meu curso de feedback, eu falo sobre uma técnica que daí ela acaba sendo democrática, né, que é a SCI. Situação, comportamento e implicação. Então, olha, Paulo, ontem à tarde você fez tal coisa, né? O teu comportamento foi esse, aquele. E o que isso implica aqui na empresa, o que implica para mim? Então, assim, situação, comportamento e implicação é uma técnica, né, que acaba sendo assertiva caso você e ela é uma técnica, tenha dúvida. Perfeito. E ela é uma técnica para ser usada no 3.0. Dentro do feedback 3.0 mesmo. Porque a ideia no feedback 3.0, quanto mais eu conseguir trazer informação
E aí, fatos e dados, né, tangíveis, né? E mais, eu consegui trazer o porquê, né? Porque, ok, você está dizendo que o meu comportamento não está adequado. Tá, mas por que não está adequado? Qual é a razão? Por que isso não é legal? E aí você vai dizer a implicação. Né? Então, assim, eu acho que o SCI ele é fundamental, cara, em qualquer feedback. Ele melhora qualquer feedback. A partir de um feedback real, que é o 3.0. Né? Então, daí para cima, daí para frente, né? Ele é fundamental em qualquer feedback. Né? Então, eu acho que eu falei lá no início que se valer das técnicas e das ferramentas é importante para criar essa relação. Com certeza. E aí é importante a gente trazer, né, que, claro que a sequência natural de um feedback sanduíche, de um feedback 4.0, é você criar um espaço de regeneração, de geração, né, do próximo nível que a pessoa vai atingir. Então, quando os dois estão operando nessa lógica, naturalmente emerge da conversa os próximos passos. Emerge da conversa onde aquela pessoa precisa melhorar. Emerge da conversa o entendimento que naquele contexto onde os dois estão inseridos, a melhor forma de atuação é essa. E aí a gente começa a se aproximar justamente, acho que do último nível que a gente vai falar aqui, né? Perfeito. Que é o 5.0. Finaliza então pra gente, que é porque a gente tá acabando o nosso Perfeito, que é o feedback integral. Dá pra falar Vou deixar o Zé dar o isso. show aí em 2 minutos. Não, 2 minutos. Show em 2 minutos, vamos lá. Mas assim, a ideia do feedback 5.0, partindo do pressuposto que eu estou falando, né, do nível, né, da lógica de ação, né, do transforming, né, da lógica de ação, né, do estrategista, né, e diversos outros nomes, ou integrativo, né, partindo do ponto de quem está dando o feedback seria alguém que está operando nessa lógica de ação, a primeira grande questão é que eu vou adaptar o meu feedback à lógica de ação de quem está recebendo. Então esse é o primeiro ponto, que a gente falou muito aqui da eficácia dos diversos feedbacks, mas toda a eficácia que a gente falou até agora, ela pressupõe que quem está dando feedback, quem está recebendo, está no mesmo canal. Né? Então, assim, e esse é o grande problema da maior parte dos feedbacks. Né? Vai ser muito comum a pessoa que está dando feedback estar operando numa lógica e a pessoa que está recebendo está operando em outra lógica. E isso, por si só, cria distorções, cria problemas de comunicação. Se a lógica da empresa é uma terceira ainda, fica mais... E se a cultura da empresa é uma terceira, aí a bagunça é geral. Né? Então, assim, o feedback 5.0 ele vai levar em consideração a lógica de ação de quem está recebendo o feedback. Então, quem vai dar o feedback vai levar em consideração isso. Não que eu vou dar... quem vai receber o feedback é diplomata, está operando no diplomata. Então eu vou dar uma aula para o time, né, para ele perceber e receber o feedback. Não isso. Né? Eu vou dar um feedback assertivo, one-on-one, mas eu vou levar em consideração que aquela pessoa ali, realmente ela vai tender a perceber uma crítica construtiva, né, tender a perceber uma necessidade de mudança de comportamento como algo que, assim, meu chefe não gosta de mim. Ela vai tender a perceber dessa maneira. Então eu tenho que fazer um esforço adicional para deixar claro, cara. Então, aí, por exemplo, o sanduíche cai bem no sentido de fazer, cara, eu gosto do teu trabalho, acho, né, gosto de você como pessoa, cara, eu adoro o teu jeito de falar disso, fazer aquilo, tá? Mas tem um ponto que eu acho ele muito legal de você trabalhar para melhorar e tal. Ou seja, se concentrar aqui nessa conversa. Exatamente, né? Para a gente se concentrar nessa conversa aqui. Então, veja, eu sei que quem está recebendo o feedback está no diplomata, então eu vou facilitar as coisas para essa pessoa conseguir receber a mensagem. Primeiro, não entrar em depressão depois, né? Não sair dando currículo, né? Achando que vai ser demitida daqui a uma semana. Né? Então, assim, eu tenho que ter todas essas estratégias. Então, o feedback 5.0 é esse. Né? Quem está dando o feedback opera numa lógica, né? 5.0, de estrategista, transforming. Né? Então, e com isso ela consegue sintonizar e calibrar o feedback de acordo com a lógica de ação de quem está recebendo. Perfeito. Porque até o SCI, por exemplo, que é a técnica que eu falei, ela não funciona no 1.0 ali. A pessoa que está trabalhando, operando no oportunista ali. Né? Então não vai funcionar porque o SCI não pressupõe um plano de ação, ele pressupõe que a pessoa mesmo resolva. Então no 1.0 não vai funcionar porque a pessoa ainda não tem esse recurso. Perfeito. Né? Então, e nem no 2.0. O 2.0 é genérico. É genérico. Né? Tende a ser genérico, também não funciona. Então por isso que eu digo, o SCI, eu diria que a partir do 3 ele funciona
Sempre. Ele é uma ferramenta super, super. Que legal, gente. Puxa, eu falei que é um tema que a gente adorava, né? E a gente ia... Teve algumas perguntas no nosso Instagram a respeito disso. Teve uma que eu acho que é legal a gente falar aqui, que é o seguinte... qual que é a frequência indicada para dar feedback one-on-one? E eu já quero responder aqui que, de acordo aqui com a teoria, com a técnica, feedback deve ser dado sempre que necessário. Ele não tem uma periodicidade específica e ele não precisa ser agendado. Ou seja, se é agendado, é uma reunião de one-on-one que você vai fazer a cada 30 dias, né? Ou a cada 15 dias, de acordo com a necessidade ali da empresa. Mas pelo menos uma vez por mês é importante fazer a reunião de one-on-one, né? Que é aquela reunião em que você tem uma pauta específica com a pessoa para ela falar como ela se sente em relação à empresa, como ela se sente em relação à equipe, como ela se sente em relação a ela mesmo dentro dessa equipe e como ela se sente em relação à tua liderança. Tá? É nessa reunião de one-on-one que é legal você fazer a pergunta mágica, que tem que ser um líder assim muito bom para fazer essa pergunta, que é: como eu posso ser um líder melhor para você? O que eu posso extrair de melhor de você? Então isso é uma reunião de one-on-one que deve ser agendada. O feedback, por outro lado, precisa ser sempre que necessário, certo? Perfeito, uma cultura. Perfeito. É uma cultura e uma atitude que você adota, né? E aí é importante... uma cultura que você adota, perfeito. É importante você sempre perceber se tem vícios teus. Porque às vezes o feedback sanduíche é teu vício, é como você gosta de fazer. E às vezes para uma pessoa que está 100% ali no mindset achiever, no mindset 3.0, o que ela quer é que você fale logo, que tem que melhorar e pronto. Ela não precisa do elogio. Não funciona com ela o Só elogio. me fala, a gente já resolve, já discute aqui, tá tudo bem. Né? Tem que melhorar. Tudo essa enrolação. Então é isso. E aí você se adapta a isso. Você não tenta sempre fazer o que é confortável para você. Então esse equilíbrio entre a forma ideal de passar o feedback, que para mim, para eu me sentir bem, e para o outro receber, é um aspecto de liderança que as pessoas só vão aprender na prática. E claro, sabendo a teoria ajuda bastante. Com certeza. Teve também teve um comentário na caixinha de perguntas. Vou só fazer mais um acréscimo nessa questão do feedback, né? Que as pessoas tendem a confundir muito, gente. Você falou do one-on-one, as pessoas tendem a confundir avaliação de desempenho com feedback. Gente, são duas coisas completamente diferentes. Agora, óbvio, numa empresa que tem a cultura diplomata, as duas coisas são coincidentes, porque a avaliação de desempenho tem uma reunião obrigatória one-on-one, na qual aquela pessoa vai ser obrigada, o líder vai ser obrigado a dar um feedback para o liderado. E aí, gente, normalmente é dificílimo, né? Tende a ser dificílimo, e a maior parte das vezes é panos quentes para um lado, para o outro, e acaba não acontecendo nada. Então, gente, a reunião de avaliação de desempenho é uma coisa, feedback é outra. Feedback acontece, deve acontecer com a frequência necessária. E essa frequência necessária pode ser uma vez por semana, pode ser 2 vezes por semana, e pode ser todo dia. De repente, se eu tenho um funcionário novo, numa função chave, né? Então, assim, pode ser que seja necessário um feedback diário, praticamente, com aquela pessoa. E aí o líder ele tem que entender isso. O líder tem que entender que o trabalho dele é dar feedback. Sim. Ele não pode ficar achando que ele está perdendo tempo dando feedback. Né? E isso é uma coisa que a gente encontra demais. Né? Mas eu tenho que trabalhar. Meu amigo, o teu trabalho é isso. O teu trabalho é dar feedback. O teu trabalho é fazer a tua equipe ter o melhor desempenho possível. E o feedback é a ferramenta fundamental para isso. Né? Então, normalmente quem está naquela posição do leading people, né? O que é o líder de times, do primeiro nível de liderança, essa pessoa tende a achar que o feedback não é trabalho. Né? E, sem dúvida nenhuma, é o maior gargalo para passar por uma função de leading leaders, né? Ou seja, de liderar líderes, ou seja, é o maior gargalo, porque a gente percebe, eu já trabalhei com vários líderes que assumiram posições de gerência, então gerenciando coordenadores que tinham equipes, né, sob a sua liderança, e o drama delas era esse, né? Assim, porque ela achava assim, por que você não dá o feedback assertivo? Porque vai demorar demais. Eu vou perder, assim, meu time é grande, assim, cara, eu tenho 8 coordenadores, como é que eu vou conseguir conversar com todos eles? Que horas eu vou trabalhar? E aí a questão é, cara, o teu trabalho é esse, cara. O trabalho é esse. Esse é o teu trabalho. Isso corrobora com o que a gente falou no último episódio sobre cultura, que é desenvolver as pessoas significa necessariamente desenvolver os resultados, né? Então uma coisa não caminha sem a outra. Exatamente. Não dá para focar no resultado sem focar no desenvolvimento das pessoas, né? Ai, gente, estamos acabando. Bom, que tristeza. Teve um outro comentário que foi assim: meu gestor é 0 CNV, que é comunicação não violenta. Vou mandar ele seguir vocês. Manda esse episódio para ele, tá? Pro teu gestor, e fala:
olha, descobri algo interessante, né? Manda lá, porque ele vai gostar. Bom, e acho que só para finalizar mesmo, né? Já falei isso algumas vezes, porque tá difícil finalizar esse episódio, que tá ótimo. Mas, assim, como que a gente ajuda nesse refinamento, nesse ajuste de comunicação e nesse desenvolvimento de feedback? Tem como a gente falar em 1 minuto? Paulo? Tem. Diga aí, primeira Paulo. dica que eu vou passar é você identificar qual é o seu nível confortável, o seu nível atual de comunicação e de feedback. Que tipo de feedback você gosta de ouvir e que tipo de feedback você gosta de dar. Com essa consciência, aí você vai começar a perceber muita coisa num período de observação que você vai fazer ao longo das semanas. E aí já vai vir muitos insights para saber como dar os próximos passos. E claro, se quiser, chama a gente, né? O Integral Works faz o trabalho de identificar as lógicas de ação, quais estão operando ali na liderança, quais lógicas de ação que tá acontecendo ali na equipe, e a gente alinha isso, alinhar para desenvolver. Isso está aqui no livro, né? Liderança Integral, alinhar para desenvolver, alinhamento para o desenvolvimento. Então, bom, deixo esse livro sempre como dica, tá? Isso aqui é a dica eterna. Para quem gosta aqui dos nossos conteúdos, com certeza vai se beneficiar muito dessa leitura, que é uma leitura realmente muito transformadora, né? Muito provocativa, muito impactante. Então, parabéns, gente, mais uma vez, que é um livro incrível. E quero deixar para vocês o nosso próximo episódio, que é o seguinte. Nosso próximo episódio, a gente definiu algo muito legal, tá no livro também, as 5 atitudes do líder integral, né? Então, vamos começar aí uma série de 5 episódios em que a gente vai tratar cada uma das 5 atitudes. E a atitude que a gente vai tratar nesse próximo episódio é o propósito, tá? Que é o primeiro ponto, que inclusive veio de uma das perguntas que foram feitas lá no YouTube, tá? Então, fica ligado aí, porque a gente vai falar de propósito também a partir da abordagem integral. Legal, gente? Vamos pedir pro pessoal nos seguir, então, né? Legal, e gente. deixar curtida. E deixar as perguntas. Perguntas são cruciais para a gente poder justamente estar interagindo com vocês e ajudando vocês na prática. Se inscreve, deixa aí aciona o sininho aí para receber, receber os novos episódios, né, os comunicados de novos episódios. Isso. Né? E, gente, perguntas, interação. É isso aí. E nos segue lá no Instagram também, @integralworks_, porque tá recheado de conteúdo todo dia. Agora tá tendo conteúdo. Então é isso, gente. Bom, muito obrigada, gente. Obrigado. Ótimo papo, como sempre. Excelente. Obrigado, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.